Bom dia. Deixa eu fixar o assunto de hoje. Aí. Oi, Yara. Bom dia. Boa tarde, quase. Hoje a gente vai falar sobre o Romeu. Foi um paciente com doença renal aguda. Como a gente conseguiu melhorar os exames, as taxas. Se vocês estiverem me ouvindo bem, me fala, por favor. Às vezes sai aqui o microfone. Tudo certo, Cláudia? Tranquilo? Deixa eu ver se tá ótimo, então tá. Tô apoiando aqui na base, não sei se tá pegando o microfone. Mas vamos lá. A gente vai falar sobre o caso do Romeu, né? Vou abrir até a fichinha dele aqui para eu acompanhando com vocês. Ele veio para mim por conta de muitas diarreias recorrentes que ele estava tendo e por ele não estar comendo bem, né? Ele comia ração na época, não sei se eu posso falar o nome da ração, mas ele não gostava muito de comer, né? Então tinha uma certa resistência ali com o alimento e vivia com uma certa diarreia, né? Uma coisa que ia e vinha. Num certo momento ele fez um check-up, que a gente teve aqueles resultados, né? Até que eu postei no story, né? Eu tenho esses resultados aqui também. Deixa eu até acompanhar aqui com vocês. Que ele teve aumento de fósforo, né? Um aumento muito significativo, assim, né? Comparado com o valor que a gente tem de referência. Aumento da creatinina também. Então, quando a gente tem aumento da creatinina, já chama uma atenção, né? Para alguma lesão renal, alguma coisa que esteja mexendo ali com o rim, né? Então, já chama um alerta. E tinha o fato que ele não tomava muita água, né? Ele não era um cachorro que tinha o costume de tomar muita água, procurar água no pote e tinha o xixi muito concentrado, né? Então aqui achei o fósforo dele. O valor que a gente tem de referência é de 2,7 a 5,4 e o dele estava 17,8. Então assim, 3 vezes mais ali até que o valor máximo da referência. E a creatinina, que a gente tem a referência... Na última página. De meio a 1,5, o dele estava 2,33. Então, também já chama um alerta, né? Para alguma lesão renal, alguma coisa que esteja mexendo ali com a filtração mesmo, né? A taxa ali de filtração glomerular, né? Para fazer a secreção dos metabólitos, principalmente do fósforo, né? Então, quando a gente tem uma hiperfosfatemia, nos chama atenção para esse rim não estar conseguindo secretar de maneira adequada, né? Então, ele vivia ali numa desidratação crônica, né? Então, não tinha como, né, ter essa perfusão acontecendo de maneira ideal ali, né? E o dele principal ali que me chamava atenção mesmo era essa desidratação, né? O fato dele não tomar tanta água e ele não fazer tanto xixi, né? E o xixi ser bem concentrado. Além dele não estar bem nutrido, né? Por não estar se alimentando bem, não gostar muito da comida, né? Então, uma das primeiras coisas, assim, né, que a gente entrou foi o probiótico. O probiótico é bem legal pra gente fazer diminuir a absorção, né, de alguns metabólitos ali no intestino. Então, a gente diminui a absorção a nível sistêmico também, né, a gente associando o probiótico. Então, nesse primeiro momento foi probiótico, né, a primeira conduta que a gente associou. E a dieta, né, a gente entrou com uma dieta mais voltada mesmo para um paciente renal, né, levando em consideração essa lesão renal aguda. E aí, o que a gente tem de característica, assim, né, pra gente diferenciar uma lesão renal aguda de uma crônica, né? Ele não tinha uma alteração na morfologia, né, não tinha na arquitetura, no tamanho do rim ali, né, então não caracterizava pra gente uma lesão morfológica.
né? Ele também não estava com uma perda de peso ainda, né? Característica de um paciente renal mais crônico. As mucosas, né, normocoradas, ele não tinha alteração no hemograma, né? Não tinha anemia. Poderia ter, né? Pelas diarreias que eram recorrentes, né? Então, ter uma diminuição ali de absorção de vitamina B12, consequentemente desenvolver uma anemia ali para frente, mas naquele momento ainda não tinha, mas tinha o fósforo, né, elevado, tinha o cálcio levemente baixo, né, o dele ele estava mais ou menos 7, então a ausência da anemia e a queixa principal de ser uma coisa muito aguda, né, uma evolução muito aguda ali daquele quadro, né, as diarreias, né, recorrentes, de forma que foi acontecendo e evoluindo de maneira muito rápida. E aí o que a gente fez com a dieta, né? Principal ponto, a gente aumentar a umidade, né? Então a gente entrou com a dieta natural, né? Tiramos ele da ração nesse momento, fizemos a transição para alimentação natural. Para minimizar mesmo, né, efeito negativo de uremia, né, essa hiperfosfatemia também, né, para a gente garantir esse equilíbrio hidroeletrolítico também, né, em todos os metabólicos, ácido base. Manter o peso ideal, então como ele não gostava, né, de comer a ração, a gente passando para alimentação natural com alimentos que são mais palatáveis, né, ele gostou muito, né, então a gente já conseguiu garantir a oferta ideal de nutrientes, né, eu tenho a dieta dele aqui também, eu vou compartilhar com vocês, o que a gente usou nesse primeiro momento. Então quando a gente tem um paciente renal, não necessariamente a gente precisa de uma restrição proteica, né? Depende muito ali, né, de cada caso. No caso dele, a gente não teve, né, uma certa restrição, níveis moderados ali, né, levando em consideração um paciente renal 2, 3. Para principal, qualidade de vida, né, o animal se alimentar melhor, então dessa forma a gente vai diminuir os sinais clínicos, né, anorexia principalmente, né, quando o animal não come bem, alguns pacientes com náusea, vômito mesmo, né, pode ter perda de peso ali, né, consequentemente, então a dieta ajuda bastante a gente retardar a progressão e às vezes até a gente reverter, né, como foi o caso do Romeu. Então, o paciente renal, ele precisa da proteína, né, porque é muito comum que eles percam peso com facilidade ali, né, principalmente o renal crônico. Então, a gente entra num problema que eles precisam da proteína, mas alguns, né, em fases mais avançadas, têm a menor tolerância a conseguir excretar mesmo, né, fazer a digestão de tudo aquilo e fazer a excreção correta. Então, a gente precisa balancear carbo, proteína, gordura, né, de forma que isso muda em cada fase, né, e a suplementação também. Então, muitas vezes a gente não restringe, né, mas a gente precisa fazer uma adequação ali nos macronutrientes. E muitas vezes otimizar a gordura, né, que é uma fonte de energia também para os cães, para os gatos também, né, principalmente. É bem palatável, né, então eles gostam ali, né, de alimentos gordurosos. E claro que, né, a gente ir com certa moderação, aumentando de forma gradativa, alguns cães não se adaptam com altas gorduras ali inicialmente, então a gente precisa ir moderando a dieta e fazendo transições, né, e adequando com o passar das semanas, mas é uma forma, né, da gente garantir esse equilíbrio ali dos macros e não ter tanta restrição, né, dos alimentos. A gente pode usar até muitas gorduras saudáveis mesmo, boas, bem palatáveis, manteiga, banha, até alguns temperinhos, né, a gente pode colocar para deixar a dieta mais palatável. No caso do Romeu, a gente usou proteínas de alto valor biológico, carnes com teor ali moderado a até um pouco mais de gordura, usamos acém, paleta, ovo cozido, né, a clara de ovo também, né, que é bem legal a gente utilizar para pacientes renais. Eles absorvem muito bem, né, a proteína do ovo, é muito bem aproveitada e não tem níveis elevados de fósforo, então é um alimento muito bom para a gente utilizar em pacientes renais. Também utilizamos um mix de vegetais com batata inglesa, abobrinha, cenoura, brócolis
E aí tínhamos, né, a porção das gorduras, com manteiga, azeite e o nosso ômega 3, né, sempre presente, principalmente em pacientes renais, né, o ômega 3 também faz uma proteção ali, né, uma desinflamação, né, de todo o organismo, então é sempre legal a gente associar quando a gente tem algum problema agudo, algum problema crônico, e para manutenção também, né, muitas vezes na dieta, o animal, né, até a gente, né, não consome os níveis ideais, então a gente precisa suplementar, e o ômega 3 é legal para bastante coisa. Então esse era um dos cardápios, né, do Romeu. Outro a gente tinha com pernil, ricota, aí o mix de vegetais era com mandioquinha, vagem, abóbora e o chuchu. E aí tínhamos também, né, a porção das gorduras. E o terceiro cardápio com tilápia, língua bovina e aí o mix de vegetais novamente, com também a porçãozinha das gorduras. Então a gente incluía vísceras em dias alternados, eu não deixei as vísceras diariamente, até porque algumas têm um nível mais elevado de fósforo, né? Mas eu escolhi não restringir completamente, até para garantir nível de B12, ácido fólico, né? Vitamina A, que está presente nas vísceras, né? Então a gente adequou ali ao invés de restringir. Então a gente utilizou a víscera numa quantidade reduzida, em dias alternados, né, para a gente não ter essa restrição completa. E como suplementação também, né, a parte de vitaminas e minerais, a gente usou o NutroPlus Zero Fósforo. Então, assim, é um paciente, né, com doença renal aguda, ele tinha uns níveis elevados de fósforo, então nada mais prudente a gente utilizar a suplementação também, né, com níveis moderados de fósforo. E aí a gente tem o NutroPlus, né, que é um suplemento comercial já pronto, né, um pozinho, que é possível misturar na dieta, né, tanto na hora de servir, né, como também pode ser congelado com alimento. E também temos Food Dog, né, que é um suplemento parecido, né, nessa mesma pegada de pozinho, né, você também pode misturar na hora de servir. E também temos a opção de fazer a suplementação manipulada. Então, onde a gente vai avaliar ali aquele cardápio, né, a gente vai ver quais vitaminas, minerais eles estão deficientes, e a gente vai fazer uma formulação, pode ir para farmácias de manipulação, fazer em cápsula, em xarope, em biscoito também, sachê, né, também misturar no alimento, fica super prática ali a administração. Então, esses foram os cardápios iniciais, né, o Romeu passou comigo no dia 7 de fevereiro, né, foi a consulta inicial, onde ele estava com aqueles exames, né, a gente entrou com essa suplementação, né, inicial probiótico, com a dieta e um quelante de fósforo. Eu deixei para ele o Nexin, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, isso, o Nexin, da Nutricano. E aí ele fez o retorno comigo 2 meses depois, no dia 27 de abril. Então, a principal, né, primeira linha aqui, né, da anamnese, que ele estava ótimo, os exames melhoraram muito, né, então eu tinha deixado o pedido de exame para ela repetir antes do retorno, né, até para a gente fazer essa reavaliação. Então, onde a gente teve aqueles resultados também que eu compartilhei no story, né, que a gente teve a redução do fósforo, né, já chegando ali, né, dentro do valor da referência, e a creatinina também, né, de 2,3 ali foi para 0,6, né, também dentro do valor da referência. Fezes firmes, né, isso também era uma coisa que era relatada anteriormente, né, a diarreia de maneira recorrente. Que mais? A urina, né, também foi um dos relatos que estava mais clarinha. Então, como a gente tem na dieta natural, né, ali cerca de 70% de umidade, a gente já garante muito do que aquele paciente precisa, né? Então, é um dos pontos muito favoráveis, assim, da alimentação natural, né, a gente garantir essa umidade para eles, né, até por conta desse quadro, né, de todo esse histórico também. Então, a principal diferença, né, de um paciente crônico ali seria nas alterações dos exames, né, a gente teria alteração no ultrassom, no exame de urina também, né, a gente teria proteinúria, teríamos alteração na morfologia do rim,
Mas a questão da dieta, assim, né, às vezes não é tão diferente, né? Essa questão da gente usar proteínas de alto valor biológico, a suplementação, né, usar suplementos de baixo fósforo, também a associação de probióticos, né, que é bem legal para pacientes renais, né, para a gente diminuir ali, né, a uremia. Então essas são as principais diferenças, né? Mas na questão de dieta, assim, a gente adequa mais a questão dos macronutrientes, mas suplementação às vezes é bem parecida, não descarta a necessidade da gente associar o ômega 3 também, né? Que é super importante para o paciente renal. Então, esse foi o caso do Romeu, né? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a live salva, tá? Vou compartilhar também no story para quem perdeu. Se tiverem alguma dúvida, pode me mandar, tá bom? Vou ficar mais uns 2, 3 minutinhos, assim vocês não mandarem. Mas eu vou deixar salvo também, qualquer coisa pode mandar lá no comentário, tá? Se alguém tiver um caso parecido, tiver alguma dúvida, quiser compartilhar, tá? O caso do Romeu foi um que a gente teve bastante sucesso aí, foi bem legal, né? Como alimentação natural, suplementação, né? E assim, pouca coisa, né? É simples ali que funciona, né? A gente vê como que a alimentação influencia, né, na saúde mesmo, né? O animal comendo bem, né, uma dieta mais úmida, natural, né? A gente já tem tantos benefícios, assim, conseguir reverter um problema que poderia se tornar crônico e irreversível, né? Então, é isso. Muito bom. Obrigada, até a próxima live. A gente se vê na próxima quinta-feira.